Amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 7 de novembro. Ibovespa apresentando aqui uma alta forte, aí, em torno de 4%, está saindo aqui do leilão de fechamento ainda, alguns ativos saindo do leilão, mas uma alta expressiva depois desses dois candles muito fortes para baixo, que inclusive perderam a mínima do último fundo ascendente, anulando a sua tendência de alta. Ibov retoma essa tendência de alta se romper aqui essa máxima. Por enquanto, vejo como menos provável direto o movimento aqui para cima, mas dentro de uma semana aí bastante volátil isso ainda pode acontecer, não dá para se descartar nada no mercado. O Ibov nesse momento encontra-se num patamar de resistência, que a gente pode observar aqui, que foi um patamar que ficou sendo respeitado ali por volta dos 64.100 pontos. Acima disso tem resistência por volta ali dos 64.700 pontos, arredondando, e depois disso 64.900 a 65.300. Então, uma zona de resistência mais importante aqui para o Ibov já vai ficar para a faixa dos 64.700 a 65.300. Com esse forte movimento de alta, principalmente olhando para o gráfico, esse forte candle de alta, principalmente olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, esse movimento forte para cima, vai ser importante ficar atento ao próximo movimento aqui, o movimento de baixa depois desse movimento de subida. Se esse movimento não ganhar muita força para baixo, já vai aumentar a expectativa de poder vir mais acima o Ibovespa e até mesmo retomar sua tendência de alta aqui do gráfico diário. No mini índice não cheguei a recomendar nenhuma operação, não encaixou bem em relação aos recursos que foram apresentados no pregão. Cheguei a recomendar a operação no mini dólar. No mini dólar, no dia de hoje, no gráfico de 10 minutos, recomendei uma venda primeiramente se perdesse a mínima desse candle, trabalhando aqui com a possibilidade de gerar ainda a manutenção da sua tendência de baixa no gráfico de 10 minutos. Terminou não fazendo isso. Depois disso, quando veio mais aqui para cima, eu já abortei essa possibilidade de venda, visto que montou um fundo lá no gráfico de 60 minutos e, consequentemente, trazendo a chance de ter um movimento de alta nesse tempo gráfico. Logo, eu busquei uma compra aqui de um fundo ascendente, recomendei a compra na superação da máxima desse candle, essa compra foi executada, chegou até a andar ali alguns pontos, não chegou a deslanchar muito, gerou um candle ali mais para reversão, possibilidade de gerar um topo descendente, e por esse motivo eu encerrei quando perdeu essa mínima. Essa operação basicamente foi encerrada no 0 a 0, que eu lanço como perda aqui devido aos custos operacionais. Depois disso, nós tivemos aqui uma nova recomendação que eu fiz. Essa recomendação foi uma recomendação de venda, já que estava fazendo aqui um movimento mais fraco para cima. Se abortasse esse movimento perdendo essa linha de tendência de alta, gerando aqui um topo abaixo desses topos anteriores, seria a possibilidade de se buscar um movimento aqui para baixo. Era essa a minha expectativa, mas esse forte candle de alta logo na sequência após a recomendação abortou essa possibilidade de entrada na ponta vendedora. Então foram duas operações aí canceladas e uma operação executada no mini dólar. Partindo aqui para as ações, na PTR4, o dia indo para o gráfico diário, dia de alta aí de 7,63%. Então o ativo fechou de maneira muito forte com um gap de alta aqui no dia, observa aqui no gráfico de 60 minutos, um gap muito forte para cima, mas se a gente ainda olhar aqui para perto, olhando principalmente o gráfico semanal, a gente pode ver que teve uma sinalização bem negativa na semana passada, chamada ali de Evening Star ou Estrela da Noite, um padrão de reversão dos candles que traz uma chance de reversão de um movimento de subida para um movimento de baixa. Esse padrão será anulado se houver um rompimento aqui dessa região dos 18,49, que nesse momento seria algo menos provável da forma como aconteceu esse movimento de baixa. Então a gente está sempre falando em cima de probabilidade. Então nesse momento, caso que se confirme essa sinalização negativa já gerada na semana passada. Quando eu falo caso se confirme, é gerar um movimento fraco aqui para cima que começou de maneira forte, mas se perder força nos próximos pregões, fica mais para se buscar uma venda de topo descendente no gráfico diário aí da Petro, uma venda mais de swing trade em cima desse ativo. Tem resistência imediata, principalmente olhando para um gráfico intraday, se der aqui um zoom menos, vai ter alguns fundos anteriores, um por volta de R$ 17,30 e outros por volta de R$ 17,60, seriam os patamares de resistência mais próximos aí na Petro. Depois disso, a gente poderia falar em resistência mais na casa dos R$ 18 até depois dos 18,40, lá na faixa dos R$ 18,43. Na Vale 5, dia de forte alta, tinha comentado sobre o papel que era um dos papéis que não chegaram a perder muita força, trazia a possibilidade de se buscar a compra de swing trade no ativo, mas a minha expectativa era se buscar a entrada
ou numa superação desses 20,84 ou um pouco mais abaixo, conforme comentado na última videoanálise, ou seja, mais um candle aqui para baixo, mais um candle para baixo com superação de máxima, essa seria uma possibilidade de entrada. O ativo já abriu com forte gap de alta, rompeu aqui esse topo anterior e fechou o dia com alta de 8,24%. Segue aí dentro da sua tendência de alta, proporcionando mais um pivô de alta. E agora essa região de topo anterior 21,25 até o patamar de 20,84, que é a região aqui do gap, tende a funcionar como suporte para um possível recuo do preço num próximo movimento de baixa aí na ação. Na sequência temos aqui para falar de VLID 3. VLID 3 encerrei a posição de venda nesse ativo. Dentro do dia esse papel foi lá embaixo, perdeu a mínima do pregão anterior, que era R$ 28,00, veio aqui para baixo, ganhou força, ou seja, gerou aqui um movimento para baixo do G60, gera uma sinalização negativa que rompe aqui essa região. E depois que dá uma travada aqui no dia, vem aqui para uma região na faixa dos 28,44, 28,45 e eu opto por encerrar essa posição. Inclusive depois que eu encerrei ainda chegou a fazer uma mínima aqui na faixa dos 28,33 e ganhou 28,33, 28,35 e ganhou força de novo para cima. Então foi uma operação que gerou um ganho aqui na VLID 3 de 2,44% na operação de venda e no capital total isso representou um crescimento de 0,37%. Para a ponta compradora, a FBR3 é um ativo que ainda permanece em tendência de alta. Gerou um candle de indefinição após ali um movimento de recuo, ideal, assim como eu cheguei a falar da Vale, para se ter uma melhor relação risco-ganho, até o candle ser um pouco menor, ideal que tivesse mais um a dois candles aqui para baixo para se buscar uma compra de fundo ascendente. Mas não dá para descartar essa possibilidade de arriscar uma compra aqui na superação da máxima desse candle, depois de ter testado aqui essa região de topo anterior, e ter gerado ali uma boa recuperação pelo gráfico 60 minutos. Então é um ativo que eu vou ficar atento aí a partir do próximo pregão para uma possível operação na ponta compradora. E na ponta vendedora, daria para se arriscar uma venda na ELET 6, ativo mais pelo gráfico semanal, se a gente observar, está dentro de uma tendência de alta de médio prazo, com a possibilidade de fazer uma correção aqui, chamada a correção em ABC, faz essa correção aqui mais fraca, para depois continuar sua tendência de alta. Então, nessa possibilidade de ter aqui uma onda C, uma correção um pouco maior, e a perda dos 25,95 seria uma das alternativas de entrada, que seria essa perda aqui, ou seja, o ativo ameaça gerar um fundo, se abortar a partir do próximo pregão, seria uma alternativa de entrada, tentando pegar aqui mais alguns dias de uma movimentação para baixo em cima da ELET 6. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.